A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para toda a igreja do Senhor Jesus, né? Estamos começando mais um trabalho, mais um culto, né? O culto doméstico em seu lar. Então, nesta noite, nós vamos fazer uma oração para que Deus abençoe os nossos corações com o entendimento da sua palavra. Nós queremos que você, nessa noite, seja recheado, né, do conhecimento de Deus. Precisamos disso, viu? Pai Celestial, muito obrigado por essa noite. Já te agradecemos, Senhor da Glória, porque estamos na Tua presença. Esse é o momento, Senhor da Glória, mais importante da vida de um ser humano, é estar na Tua presença, cultuando, adorando, louvando, bendizendo o Teu santo e maravilhoso nome. No nome de Jesus, estamos aqui para receber as bênçãos que a Tua palavra, Senhor, promove para as nossas vidas e, claro, queremos sermos contemplados, né, com as bênçãos da Tua palavra nessa noite, em o nome de Jesus. São muitas bênçãos que ela nos contempla, mas a maior bênção que a Tua palavra nos traz é o entendimento da Tua palavra. Deus, muito obrigado. Em o nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Nós começamos um pouquinho atrasado hoje, porque nós estávamos em uma reunião na igreja, já programando o culto de domingo, né? Marcamos com os obreiros uma reunião e fizemos, e é por isso que nós estamos começando um pouco atrasado, né? Domingo será o nosso primeiro culto, depois que a pandemia chegou no mundo e no Brasil, que nós paramos. De lá para cá vai ser o primeiro culto com presença, né, na nossa igreja. Domingo, às 17 horas, nós estaremos fazendo o nosso grande culto de adoração e louvor na igreja, tá certo? Então nós vamos agora louvarmos ao Senhor com o hino de número 93, tá? Da harpa cristã. O hino de número 93 da harpa cristã. Queremos que toda a igreja participe, tá certo? Aleluia. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, ó poderás fazer por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, ó poderás fazer. Para cada crente o Mestre preparou um trabalho certo quando resgatou, o trabalho a que Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, ó poderás fazer. Pode ser humilde
Mas se for para Deus, ele é contemplado lá dos altos céus, e o esforço feito não será em vão. Se tiver de Cristo plena aprovação, por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, ó poderás fazer. Quantos há perdidos sem a salvação, quantos que precisam de consolação, como Cristo os ama, faz-los entender, pois só tu, ó crente, ó poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, ó poderás fazer. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Que hino lindo, né? Nós vamos louvamos ao Senhor só com ele. No final nós louvaremos ao Senhor com outro, tá? Porque já começamos o trabalho um pouco atrasado. Então, nós agora vamos lermos a palavra do Senhor, e eu quero que os irmãos abram suas Bíblias, tá? Eu quero pedir licença aos irmãos, só um minuto, viu? Glória a Deus. Que nós chegamos do culto da nossa reunião na igreja, e foi ótima a nossa reunião, tá? Mas a gente chega assim um pouco atrasado, e a gente às vezes dá aquela falha, né? E aí nós vamos ler agora Salmo 119, o versículo 160, tá? Salmo 119, esse é o meu salmo preferido, viu, da Bíblia. Salmo 119, e o versículo 160. Aleluia. Diz assim, ó: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Olha, eu quero dizer para os irmãos que Deus sempre trabalha em cima da sua palavra, né? Até porque ele diz assim: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. A coisa mais importante do céu e da terra é a palavra de Deus. Como a coisa mais importante em um lar é a palavra do pai e a palavra da mãe. Certo? Num lar cristão, num lar, a palavra mais importante é a do pai e a da mãe. No reino de Deus, a palavra de Deus, ela é preponderante, né? Ela é majoritária. É ela quem manda, é ela quem salva. É a palavra do Pai, né? Pai Celestial. E é muito interessante quando o salmista diz assim: a tua palavra é a verdade desde o princípio. Aí nós vamos lá para João capítulo 1, e o versículo 1, né?
Aí ele vai e diz: no princípio era o verbo. O verbo é o que? A palavra. É a mesma coisa de dizer: no princípio era a palavra. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. E o verbo estava com Deus, e a palavra estava com Deus. E o verbo era Deus, e a palavra era Deus. E o verbo, a palavra, se fez carne. Jesus, né? Se fez carne, a palavra. E habitou entre nós. Então, a palavra de Deus, ela é muito interessante, embora a gente sabe que a palavra de Deus, ela é mais desprezada na terra do que as nossas coisas, né? Você vê que o apóstolo, acho que é o apóstolo Paulo que diz que as pessoas, elas se dedicam nas coisas pertencentes a esta vida, os seus interesses na terra, né? Então aí a gente vê que na verdade a gente se interessa por muitas coisas na terra, são 24 horas no dia. Para você saber que isso é verdade, veja quanto tempo a gente se dedica na palavra de Deus. É assim, são essas coisas que a gente tem que conversar, sabe? Eu conversando com um irmão agora recente, eu disse para ele: olha, irmãos, o pregador é muito interessante, um pregador, mas quando um pregador chega na fase da maturidade, todos eles chegam, né? Todos eles chegam. Aí é interessante que as pregações e os ensinos dele é mais uma conversa interessante, uma conversa boa, mostrando e conscientizando as pessoas, né? Ele já não fala mais coisa com coisa, né? Não. Ele agora tem a maturidade, a experiência, que é a verdadeira sabedoria extraída do viver do dia a dia. Então ele agora tem uma outra postura na maneira de se comportar, pregando, ou ensinando, ou aconselhando, né? E a palavra de Deus, ela é muito interessante, porque ela é o verbo de Deus, né? O verbo. A palavra é o verbo, né? Aí a gente dá uma olhada assim, e a gente até mesmo, os estudantes sabem disso, né? Que quando a gente constrói uma frase, né? E a gente tira o verbo da frase, o verbo é a coisa mais importante que dá sentido a uma frase, né? A uma frase, a coisa que dá mais sentido é o verbo, né? O verbo é interessante, né? É por isso que a Bíblia diz que no princípio era o verbo, né? No princípio era a palavra. Não, no princípio era o verbo. A coisa mais importante da palavra de alguém, numa frase expressa, é o verbo. Porque é o verbo que dá sentido a uma frase, né? E o engraçado é que esse verbo, essa palavra, a Bíblia diz que o nome da palavra de Deus lá no céu se chama Jesus Cristo, né? E como a palavra de Deus é preponderante, é a coisa mais importante, ela veio sobre a humanidade como um verbo, ou seja, aquela palavra que dá sentido, que faz a pessoa se encontrar, que faz a pessoa entender as coisas na palavra de Deus, né? Aí o salmista vai e diz: a tua palavra é a verdade desde o princípio. Desde o princípio. E cada um dos teus juízos, dura para sempre.
Aí é onde nós temos que ancorar, atrelar, prender as nossas vidas na palavra. Porque é a palavra de Deus, que é o verbo de Deus, que faz as mudanças que nós precisamos na nossa vida. Ela faz toda a diferença na nossa vida, né? A palavra de Deus. Aí nós olhamos para a nossa eternidade, morar no céu com Deus, né? Aí a gente vê que a palavra é crucial para isso, né? Até porque Jesus disse: examinai as Escrituras. Você sabe o que é examinar uma coisa? Examinar uma coisa é mais do que olhar para ela. Examinar é você procurar uma falha, um defeito. Ou examinar no sentido de você aprender, estudar. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Agora eu pergunto, são poucas as pessoas que examinam as Escrituras ou são muitas? Ora, se para ler são poucas, imagine para examinar, que é estudar profundamente a palavra. Mas sabe o que é isso? É porque nós vivemos na Terra mais ou menos como se a gente fosse viver eternamente aqui. Como se Deus não tivesse um outro itinerário, no caso espiritual, para nós. Aí a gente, às vezes, gasta a vida da gente mais nas coisas terrenas do que na coisa principal, que é a palavra. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, hein? E são elas que de mim testificam, disse Jesus. Então é muito interessante quando nós tomamos posição para a gente não vacilar nessa área, né? Então a palavra de Deus, ela é crucial, ela é o verbo de Deus, ela dá sentido à humanidade. Foi por isso que Deus mandou Jesus para o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que ele mandou? Para que Jesus desse sentido ao mundo. Uma frase sem sentido, você pode construir uma frase aí: eu vou para São Paulo. Tira o verbo. O verbo vou. Tira ele. Fica eu a São Paulo. Sem sentido. Jesus, o verbo de Deus, é quem dá sentido, quem norteia o homem. Mas não é só a palavra de Deus, o verbo de Deus, lido e estudado, não. Praticado. Enquanto nós não praticarmos a palavra de Deus, enquanto nós não praticamos a palavra de Deus, nós não temos sentido. Agora, as pessoas frequentemente colocam outras coisas no lugar da fé. Muita gente coloca outras coisas no lugar da fé. Olha, irmão, a fé, ela é o passaporte para ir para o céu. Você deve entender isso, e a gente nunca deve deixar de repetir isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Isso está no capítulo de Hebreus, capítulo 11, o capítulo da fé, né? Mas também Jesus falou sobre a fé, né? A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Nós não podemos. A fé, ela tem que estar no meio dos nossos olhos, no nosso coração, né? Através da palavra que fica no meio dos nossos olhos. Nós temos que olhar direto para a palavra. Ela é a geradora de fé.
Ela é o verbo de Deus que dá sentido à minha vida e à sua vida. Então é muito interessante que às vezes as pessoas, né, elas colocam outras coisas no lugar da fé e aí atrapalham a sua caminhada de fé, né? Substitui-na pelo sentimento mental ou a concordância mental. Ora, o sentimento mental, né, se nós não tivermos cuidado, aí a pessoa diz assim, eu estou sentindo isso. Ora, para você fazer uma coisa que é da fé, não é preciso você sentir. Ah, eu estou sentindo de orar. Ah, você não tem que sentir de orar. Você tem que orar porque a Bíblia manda orar e sem cessar. Cadê o sentimento para isso? Orar e sem cessar. Em tudo dá graça, orar e sem cessar. A Bíblia já manda. Independentemente que você sinta ou não sinta, tenha desejo ou não tenha desejo, independentemente disso, você deve orar. Ah, eu estou sentindo vontade de ler a Bíblia. Ah, eu não estou sentindo vontade de ler a Bíblia. Qual a diferença? Examinai as Escrituras, porque vais cuidar de ter nela a vida eterna. Aí um irmão chegou para mim e disse, pastor Raimundo, quando é que a gente deve ler a Bíblia? Eu digo, irmão, é com vontade ou sem vontade, com desejo ou sem desejo, com tempo ou sem tempo. Tem que ler a Bíblia direto, porque é mais ou menos como o alimento biológico. Com tempo ou sem tempo, com vontade ou sem vontade, com desejo ou sem desejo, você tem que comer, porque se não comer e não beber água, morre. É a mesma coisa, parte espiritual. Ah, eu não estou com vontade de ler a Bíblia não. Puxa, coloca a Bíblia ali nas pernas. Abra ali e fica devagarzinho olhando e lendo um versículo, 2, 3, e você fica lendo, as trevas vai se dissipando. E quando menos você espera, tem lido um capítulo, 2, às vezes 10, tem lido um livro, às vezes, inteiro. Isso sabe o quê? É mais ou menos aquilo que Jesus disse, né? Porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos entrarão por ele. E o que é porfiar? É lutar. O fato de você não ter desejo de comer biologicamente não quer dizer que você não vá comer, você tem que lutar para comer. Se interter com alguma coisa, inventar alguma coisa, mas comer. E espiritualmente é a mesma coisa. Se você não esquecer que a palavra de Deus é o verbo de Deus, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus. Examinai as Escrituras, porque vais cuidar de ter nela a vida eterna. Poxa, se eu sei que eu vou ter a vida eterna por eu examinar as Escrituras, eu não tenho motivo para dizer, puxa, eu não vou ler. Não, você tem que ler. Com vontade ou sem vontade, com desejo ou sem vontade, tendo tempo ou não tendo, não importa, você tem que se alimentar espiritualmente, do mesmo modo que você tem que se alimentar biologicamente. Ou então, em ambas as áreas, você vai morrer. Morrer espiritualmente, na fé, vai perder o gosto, o prazer, não quer mais nem saber de congregar, nem de ler Bíblia, nem de orar. Do mesmo modo que uma pessoa que não se alimenta bem, ela perde também. O desejo de comer vai ficando fraca, até que pouco mais as doenças se apoderam dela. Então é muito importante você não trocar a fé. Cuidado com os sentimentos, os sentidos, a razão
são uma armadilha para trocar pela palavra de Deus. Não estou sentindo de ir para a igreja, não. Não estou sentindo de abrir. Você não precisa sentir nada, apenas você precisa ir. Isso, se quiser escapar. Porque muitas pessoas hoje têm vontade de ir para a igreja, que já foram de dentro, estavam no meio, assíduos, trabalhando com todo vigor, mas devagarzinho eles deixaram a frieza espiritual tomar conta deles. Aí você vai entender por que Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que é a palavra de Deus. Muito interessante, não troque. Eu estou assim, você pode sentir ou não sentir, ter desejo ou não ter, não importa, apenas leia a palavra de Deus, examine a palavra de Deus e pratique a palavra de Deus, com vontade ou sem vontade, não importa, com tempo ou sem tempo, faça tempo. Isso é muito importante. Agora, concordam mentalmente que a palavra de Deus é verdadeira e chamam isso de fé. No entanto, concordar mentalmente com a palavra de Deus não é fé. Você sabe o que é uma fé mental? É aquela fé que você acredita com a razão e com a mente, com os sentidos, mas não com o coração. Aí você vai entender também porque Jesus diz que nós podemos duvidar, né? Lá em Marcos capítulo, se eu não me engano, é 11, Marcos 11, e o versículo de número 23, se eu não me engano é isso, Marcos 11, 23. Olha o que Jesus diz, porque em verdade vos digo que qualquer que disser é falar, qualquer que falar a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito, tudo que falar lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-los-eis. Você não pode falhar. Se você vem de um lugar que foi feita uma oração, né, por você, né, por uma cura, por uma bênção, você não pode trocar essa fé que foi feita, a oração da fé e da concordância, trocar pelo que os seus sentidos estão vendo. Visão, audição, olfato, paladar e tato. E você também não pode trocar pela sua mente. Não. A fé, ela é do coração. Ela não é da mente e nem dos sentidos. Ela é do coração. E você não pode trocar por nada. Porque se fizer isso, você já está derrotado na fé. Então é muito interessante a gente analisar essas coisas, né? Agora veja, mas ela não se tornará uma realidade para nós até que a pratiquemos. Quando colocamos em prática a palavra de Deus, ela se torna realidade. Você sabe que 90% dos crentes, ou mais, eu acho que eu estou errando, estou sendo injusto, é mais de 90% dos crentes, certo? Eles não acreditam no coração na palavra de Deus. Tem uma fé mental, dos sentidos, mas não do coração. E aí eles pagam um preço muito alto por causa disso. Então é bom que a gente tome cuidado para não pagar esse preço, né? Você pode, por exemplo, crer
na doutrina da ressurreição e considerá-la excelente. Em alguns círculos, não passa disso, uma doutrina ou dogma, mas ela não terá o mínimo significado para você, a não ser que afirme: Jesus morreu por mim, Jesus ressuscitou vitorioso sobre o monte, sobre a morte, aliás, o inferno e o sepulcro, ele fez por mim. Jesus ressuscitou tendo vencido Satanás. Jesus venceu a Satanás por mim. Logo, Satanás não tem domínio sobre mim. Estou livre. Ora, nós temos que crer nisso cegamente. Se nós não crermos nessa palavra cegamente, como é que nós vamos ter a bênção de Deus nas nossas vidas, que vem através da palavra? A incredulidade, ela mata espiritualmente uma pessoa, né? Então, que Deus possa acordar a cada um de nós, para que nós entendamos que nós temos na palavra de Deus o nortear de Deus, né? A palavra nos norteia. Aí Jesus fala um negócio daquele: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Mas veja, eu passo o dia fazendo 1001 coisas e nem me lembro das escrituras. Vou praticando e fazendo as coisas no meu dia a dia e nem penso sequer se o que eu estou fazendo tem respaldo bíblico. Você sabe quando uma jovem ama um rapaz, ela passa o dia pensando nele, lavando os pratos e pensando. Aí a mãe, às vezes, começa a falar com essa pessoa, né? A mãe começa a falar com essa pessoa. E ela está no mundo da lua, como diz a história, né? No mundo da lua. Aí o que é que acontece? A mãe diz: menina, onde é que tu está? Onde é que está teus sentidos? Pensando. A pessoa que ama a Cristo, ela gosta de ficar pensando nas coisas de Deus. Até porque o Senhor Jesus disse: pensai nas coisas que são do alto. E nós temos um dever de pensar nas coisas que são de cima. Mas isso vai acontecer com quem? Com aquela pessoa que Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Onde é que está o coração do homem? Onde está o seu tesouro. Por isso que aquela menina passou o dia todinho pensando no namorado. Por que então? Porque ela o ama, né? Então isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Então que Deus nos abençoe grandemente, tá? E que você também possa amar o Senhor Jesus Cristo, mas não de boca, né? Nos sentidos, na razão, na mente, mas que seja no coração. Até porque Deus, Ele pediu que nós amássemos Ele acima de qualquer coisa, no espírito, na alma e no corpo. Então que Deus te abençoe e que você possa ter a palavra de Deus na sua vida em grande estima, e que a palavra de Deus seja uma bênção para a tua vida, tá certo? Agora nós vamos fazer a nossa oração, mas eu queria louvar o Senhor com um hino, certo? Com um hino, e eu quero que os irmãos, no nome de Jesus, vejam esse hino maravilhoso que nós queremos cantar. Aliás, eu vou cantar um hino muito bom, que eu gosto muito, tá? Vejo o sol em cores delirantes, vejo o mar que em traste se combinam, vejo as aves que em
bandos retirantes se edificam com os mais que cantam. Em meu ser sinto a presença do Criador infindo, que me deu satisfação de viver, perdão e poder para o mundo anunciar. Cante comigo, sorria para Cristo, Ele te ama, te quer dar amor. Cante comigo, sorria para Cristo, Ele te ama, te quer dar amor, te quer dar amor. Aleluia. Agora nós vamos, irmãos, orar pelos irmãos nesta noite, na área conjugal, né? Nossa área conjugal, né? E eu quero que vocês se unam aí com a sua parceira e Deus abençoe grandemente. Mas hoje nós vamos fazer uma oração diferente. Você vai orar comigo, tá? Diga assim: Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome de Jesus, eu peço que o Senhor entre no meu casamento, na minha vida conjugal. Em o nome do Senhor Jesus, eu quero que o Senhor, quem for noivo, entre no meu noivado. E quem está namorando, Senhor, eu quero que esse namoro seja do céu, entre no meu namoro. Pai, e que tu possa contemplar as pessoas casadas, as noivas e quem está namorando. E que a tua unção e o teu poder, no sentido de, Senhor da glória, orientação de nortear essa pessoa, em o nome de Jesus, que o poder da tua palavra possa fazer um trabalho espetacular na vida conjugal de quem é casado, em o nome de Jesus, na vida de quem está noivo, Senhor da glória, noiva, Senhor da glória, no nome de Jesus, e no casal que está namorando, Senhor da glória, que está ainda conhecendo Deus, para, Senhor, assumir um compromisso de noivado e depois casar. Pai, nós precisamos do Senhor, Deus, nas nossas vidas, até porque a tua palavra diz que uma mulher e um homem de Deus, ela vem do Senhor. Mulher sábia, homem sábio, quem achará? É só o Senhor que nos dá. Muito obrigado por essa noite e por fé, Deus, nós recebemos, Senhor da glória, a prosperidade na nossa vida amorosa, no nosso casamento, no noivado e também no namoro. Deus, agora toma todos que estão enfermos. Abençoa grandemente, Senhor, todos que estão enfermos, em o nome de Jesus. E que o teu poder possa curá-los. Nós unimos a nossa fé em o nome de Jesus, Deus, e recebemos a cura do nosso corpo, em o nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Agora, Deus, aqui está a água. Abençoe e consagre. E no nome de Jesus, Senhor Deus, nós estamos fazendo um favor para alguém que está doente. Deus, esta água está abençoada, em o nome de Jesus, com o teu poder, como pastor e ministro, juntamente com toda a tua igreja, Deus, que está, Senhor, participando e também abençoando. Em o nome do Senhor Jesus, nós declaramos que esta água está abençoada e consagrada, em o nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Agora vamos beber com alegria, tá? Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja em cada um de vós, quem crê, diga amém. Agora eu quero dizer para os irmãos que hoje nós fizemos uma reunião na igreja e domingo nós estaremos fazendo um culto presencial, onde vai ter a presença dos irmãos, né?
Que Deus abençoe grandemente. E no período da semana nós estaremos dando instruções e também mostrando as restrições, né, que nós temos que obedecer, dadas pela o Ministério da Saúde através do governo, tá bom? Então que Deus abençoe grandemente. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente, tá? A graça